Brasil é o maior produtor mundial de café. A cafeicultura brasileira é responsável por abastecer diversos países com este grão que tem sua bebida tão apreciada no mundo todo, produzindo-a com responsabilidade e qualidade. Para se ter uma lavoura economicamente viável, o manejo das doenças do cafeiro é de suma importância, uma vez que é essencial proteger suas folhas, maximizando o processo de fotossíntese, resultando assim em uma planta mais saudável e produtiva. Dentro das células das folhas, existem estruturas responsáveis pelo processo de fotossíntese e produção de glicose, denominado cloroplastos. Esta organela é muito importante para a planta, pois a partir dela a planta pode produzir a energia responsável pelo seu crescimento e aumento da produtividade. Assim sendo, cafeeiros com altos rendimentos dependem de 4 fatores-chave: água e nutrientes, que são trazidos das raízes da planta através do xilema. Dióxido de carbono, que entra na folha de epiderme através de pequenos poros chamados estômatos. Luz solar, que é convertida dentro dos cloroplastos em energia química. E transporte de sacarose, produzido na folha durante a fotossíntese através do floema, para diversas partes da planta, como caule, raízes e também para os frutos. Esses 4 fatores-chave podem ser significativamente interrompidos pelo ataque de doenças, sendo a ferrugem do cafeeiro a principal delas. A partir do momento que o clima se torna favorável para o desenvolvimento das doenças, a ferrugem inicia seu ataque. Fontes de inóculos liberam esporos que se espalham pelo vento e por respingo de chuva, dando início ao primeiro ciclo da doença. Dos esporos brotam hifas, que crescem e penetram a planta através de estômatos. Na fase inicial da infecção, não há sintomas visíveis, mas dentro da folha, a hifa da doença, por meio de uma estrutura chamada austório, está absorvendo nutrientes, especialmente açúcares, passivamente da planta hospedeira. À medida que a rede de crescimento da hifa se acumula, há um efeito físico desastroso nas estruturas internas da folha, interrompendo as células e bloqueando os sistemas de transporte de xilema e floema da planta. As aplicações de fungicida nessa fase podem impedir que a doença se espalhe, mas os danos ao tecido da planta já começaram e o impacto na produtividade não poderá mais ser revertido. À medida que a hifa amadurece, o crescimento muda para uma fase necrótica, não passiva, momento em que as células vegetais ao redor da hifa são destruídas. Isso leva ao colapso e morte das células da folha, estendendo os danos ao tecido vegetal. As primeiras indicações externas da doença começam a aparecer. As pústulas de ferrugem são formadas e passam a ser uma fonte de inóculo para um novo ciclo da doença. Com o acúmulo e crescimento das pústulas, há um aumento progressivo na produção de etileno, levando à queda das folhas com o passar do tempo e morte dos ramos. Proteger uma cultura de cafeeiro dos efeitos devastadores das infecções causadas pela ferrugem é essencial para manter altos níveis de produtividade e qualidade. Invicti é distribuído sobre a superfície da folha após aplicação via pulverização. Surfactantes exclusivos da tecnologia Empowered Control ajudam na retenção e espalhamento das gotas sobre a superfície da folha. Isso maximiza tanto na cobertura da planta quanto na quantidade de Invicti disponível para absorção nas folhas. O produto é absorvido na folha e distribuído tanto pelo movimento translaminar quanto pelo movimento acropetal, seguindo na direção da ponta dos ramos. Ao contrário de alguns outros ingredientes ativos, esse movimento resulta em uma distribuição mais uniforme em todo o tecido das folhas. Invicti é absorvido durante a germinação do esporo e crescimento da hifa através do contato direto, seja à medida que cresce na superfície da folha ou durante seu crescimento dentro do tecido foliar, após sua penetração via estômato. A energia da hifa é produzida em suas mitocôndrias, organelas subcelulares que utilizam a sua própria oxidação de glicose da planta hospedeira, a fim de apoiar o crescimento dentro dos tecidos foliares. A oxidação da glicose produz energia celular,
e isso requer consumo de oxigênio em um processo chamado respiração. Uma das etapas intermediárias cruciais deste complexo processo de produção de energia a partir da glicose é a formação de ácido succínico. O ácido succínico é oxidado por uma enzima conhecida como succinato desidrogenase, a fim de produzir ácidos fumáricos e elétrons. Uma vez que o succinato desidrogenase tenha transferido seus elétrons derivados do ácido succínico para o canal respiratório, o ácido fumário, oxidado, é liberado para dar continuidade ao processo de criação de energia, deixando assim o succinato desidrogenase livre para aceitar mais ácidos succínicos em um ciclo contínuo de uma produção de energia. O processo de transferência de elétrons é eficientemente bloqueado por Invicti, uma vez que seu ingrediente ativo tem um ajuste físico perfeito com a molécula de succinato desidrogenase, inativando-a. As mitocôndrias do fungo tornam-se incapazes de funcionar, minando assim sua produção de energia e, consequentemente, a sobrevivência do mesmo. Devido à sua boa distribuição dentro da folha e aliado ao seu efeito protetor, Invicti previne a infecção da doença nos estágios iniciais do seu desenvolvimento, a fim de maximizar a atividade das folhas, evitando sua evolução antes que possa causar danos maiores. A água e os nutrientes podem fluir livremente para as folhas. O tecido da folha é protegido, mantendo o potencial fotossintético e prevenindo a perda excessiva de água. A produção de açúcares necessários para o crescimento e rendimento é sustentada. E os açúcares podem ser livremente transportados da folha para o fruto de café em desenvolvimento, elevando os níveis de produtividade. A melhor proteção do cafeeiro contra o ataque das principais doenças é com Invicti. O fungicida completo para o seu cafezal.